Atualmente ouvimos falar muito no nome de Israel, seja porque aquele pequeno país vive sempre em guerra contra os países vizinhos e também porque Israel é um estado constituído legalmente e seja um país notável e também porque é a nação escolhida por Deus para ser o centro do mundo. Para entender a supremacia de Israel sobre todas as nações do mundo, assista este vídeo até o final, dê o like e compartilhe com seus contatos. E se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal para receber outros vídeos com assuntos similares a este. Se formos analisar o mapa do mundo, vemos que Israel tem um território menor do que os outros, menor até do estado brasileiro, que é o estado de Sergipe, que ocupa menos de 0,5% do território nacional. Apesar do seu ínfimo tamanho, é o maior país em importância para a história do mundo e da humanidade. E apesar de ter apenas 74 anos de existência no mundo moderno, esse pequeno país tem sua história desenhada quando o Senhor Deus prometeu a Abraão que daria aquela terra a ele e a sua descendência há milhares de anos atrás. Por isso, não temos medo de errar em classificá-lo como o centro do mundo. O Senhor Deus fez uma promessa a Abraão que ele herdaria uma boa terra que mana leite e mel. Na sua história, Israel passou por muitos conflitos e modificações até ganhar o formato como ele é atualmente. Israel, celeiro e palco de acontecimentos que influenciaram na história da humanidade, mãe de personalidades e patriarcas que norteiam todas as religiões do mundo moderno. Pátria de Abraão por adoção e de nascimento de Isaque, Jacó, Judá, José do Egito, as 12 pessoas que deram nomes às tribos de Israel, Moisés, Josué, Davi, Salomão e através de gerações e gerações chegar até Jesus Cristo. Em suas veredas, estradas, rios e mares, ali Jesus desenvolveu seu ministério com seus ensinamentos. Ali Jesus foi batizado. Ali também Jesus operou muitos milagres. Ali ele foi perseguido, humilhado, injustiçado, preso, açoitado, pregado na cruz, morto pela remissão dos pecados da humanidade. Após a morte de Jesus, Israel foi destruída por 2 vezes, em banho de sangue jamais visto na história do mundo, onde a maioria dos judeus foram mortos. E 1/3 parte dos habitantes fugiram e se espalharam pelo mundo, e os que ficaram em Jerusalém foram escravizados. Por volta de 2000 anos, o povo judeu ficou errante pelo mundo, sofrendo humilhações, perseguições, dizimação por povos que o consideravam uma raça inferior a todas outras. Muitos de seus algozes empreenderam atos de dizimação e erradicação do povo judeu da face da terra. Nenhum especialista poderia achar que esse povo voltaria a ser uma nação constituída legalmente. Porém, outra promessa feita pelo Senhor Deus, que traria de volta seu povo à sua terra natal e faria deles uma grande nação. É certo que Israel tem um território muito pequeno, mas tem a maior população da terra dentro de todos os países do mundo. Em todos os continentes tem bilhões de judeus no meio de suas populações. Para lembrar alguns judeus nascidos em outros países, podemos citar Napoleão Bonaparte, ex-imperador da França, Charles de Gaulle, ex-presidente da França, Emmanuel Macron, atual presidente da França, família Kennedy, que ocuparam várias cadeiras políticas dos Estados Unidos, Rainha Elizabeth e seu clã e seus descendentes. No Brasil, tem muitos judeus nascidos. Para lembrar alguns importantes: Garrastazu Médici, ex-presidente do Brasil; Ernesto Geisel, ex-presidente do Brasil; Miguel Arraes, ex-governador do Pernambuco, e muitos outros personalidades importantes que nasceram e viveram no Brasil. Muitos deles não sabem das suas raízes, mas podem ser identificados pela composição de seus nomes.
A Segunda Grande Guerra Mundial teve como pano de fundo a perseguição e a execução de mais de 5 milhões de judeus pelo regime totalitário nazista, comandado por Adolf Hitler. Esta guerra teve seu fim em 1945. Como os judeus não tinham uma área para estabelecer a nação de Israel e evitar no futuro um massacre semelhante da Segunda Guerra Mundial. Então o brasileiro Oswaldo Aranha, que na época era o secretário-geral da ONU, em 14 de maio de 1948, assinou a criação do Estado de Israel, que lhes foram destinados uma pequena faixa de terra, na verdade, apenas uma pequena parte do deserto, sem nenhum recurso de sobrevivência humana. Depois da criação do Estado de Israel, muitos judeus voltaram para aquela terra, que um dia o Senhor Deus prometera a Abraão e sua descendência em posse perpétua. Em apenas 47 anos de existência, o Estado de Israel é dono do mais poderoso exército bélico e mais mortal do mundo, equipado com numeroso arsenal nuclear com poder de destruir centenas de planetas iguais à Terra. Entre os mais 9 milhões de habitantes de Israel, o seu exército conta com 173 mil militares ativos. Então, é o 29º exército do mundo. Conta ainda com 500 mil reservistas espalhados pelo mundo. Também, nesses 47 anos, Israel apresentou algumas invenções que você nem imagina, tais como o GPS, localizador muito usado para achar uma localidade, o ICQ, comunicador instantâneo de voz, Viber, aplicativo de mensagens de voz, Firewall, um dos mais eficientes antivírus de computador, Pendrive, instrumento que todos nós conhecemos, Mobile Air, que é um GPS que avisa ao motorista que ele está correndo perigo de acidentes, Drone, muito conhecido e usado pelo mundo afora, pílulas com câmera, que uma vez ingerida, mapeia o corpo humano por dentro e sai sem nenhum problema na evacuação pelo ânus. Tomate cereja, por ser menor, ocupa menos espaço na embalagem, porém guardando os mesmos nutrientes que o tomate maior. Irrigação por gotejamento, que é muito usado aqui no Nordeste brasileiro. Dessalinização da água do mar. Processadores Intel, usado em 90% dos computadores já fabricados. Depilador elétrico. Tradutor Babylon, que traduz qualquer idioma para outro em segundos. Todos os outros tradutores foram copiados por ele. Extração de água do ar. Mão prótese artificial. Aquecimento solar. Metralhadora Uzi, que a maioria dos exércitos do mundo adotaram, por ser muito leve e com maior capacidade de tiros. E muitas outras invenções consideradas menos importantes. Em conflitos armados, Israel nunca foi derrotado, mesmo contra muitos países e com um exército menor do que aqueles que guerreiam contra ele. Conforme a Bíblia, Israel ainda vai entrar em guerra contra países poderosos, que culminará com a guerra do fim do mundo, a da qual mais uma vez sairá vitorioso.